Bom dia, alunos e alunas do CAUNI. Hoje nós vamos continuar a nossa aula de pensamento social e político no século XIX. Então, só refrescando da aula da semana passada, então, quando nós entramos no século XIX, nós estamos consolidando aquilo que a gente chama de Estado burguês, Estado liberal. Só que logo nas primeiras décadas deste novo século, nós temos pensadores que vão estar observando essa sociedade e começam a se perguntar se era suficiente a igualdade jurídica, se era suficiente a liberdade econômica, porque isso não estaria garantindo as melhores condições de vida ou as melhores possibilidades de vida para todos os cidadãos. Quando nós terminamos a aula passada, nós estávamos vendo o movimento cartista e vendo que mesmo dentro desse Estado liberal, você continuava mantendo determinadas balizas que excluíam aqueles que não tinham propriedade, aqueles que só tinham de ser sua força de trabalho, de poderem participar da política em pé de igualdade com os outros, como se eles não tivessem o direito de decidir também. E o cartismo ele era sobre isso, direito de participação política, direito de ser eleito. E aí começam as discussões a respeito daquilo que a gente chama de ideias socialistas. Há várias correntes de socialismo no século XIX. Inclusive, o anarquismo é uma corrente socialista também. Mas nós vamos dividir, para efeito didático, o socialismo em duas correntes e deixar o anarquismo para um segundo, na verdade, terceiro momento. Então, socialismo utópico e socialismo científico. Onde estavam os grandes centros de discussão socialista? Na Inglaterra, porque é óbvio, é a sociedade mais avançada em termos industriais, na França e na Alemanha, que eram dois centros intelectuais e que estavam passando no século XIX, algumas regiões da Alemanha e algumas regiões da França, por um rápido processo de industrialização, que no caso desses dois países, nós já falamos, vai ser impulsionado não pela iniciativa privada, como na Inglaterra, mas pelo Estado, que vai criar a infraestrutura para que as indústrias possam começar a se desenvolver. Vamos lá. Vocês devem lembrar do ano passado, porque isso é falado no primeiro ano, do livro Utopia, do Thomas Moros. Então, o que significa utopia? Peguei a definição do dicionário Wise. Lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal fundamentada em leis justas, instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Então, o socialismo utópico, no geral, está ligado a iniciativas que normalmente partem dos próprios empresários, que olhando para os seus trabalhadores ou para os trabalhadores em geral, acreditam que eles podem criar um modelo ideal de sociedade ou de produção, uma fábrica modelo, uma fazenda modelo, uma oficina modelo, dentro de uma sociedade injusta, e a partir daí estimular a reforma dessa sociedade. Então, o socialismo utópico, via de regra, ele é reformista. Então, sujeitos investem na criação desses espaços de trabalho que seriam ideais, normalmente com escolas, com creches, com uma jornada de trabalho que era de 8 ou 10 horas, lembrando que a maioria das pessoas trabalhava nas fábricas, nas oficinas, nas fazendas, em média 14 horas por dia, sem direito a uma folga semanal, porque são todos direitos trabalhistas que você vai conseguir começar a conseguir na segunda metade do século XIX. Em alguns casos, né, esses utópicos eles vão permitir experiências de autogestão dos operários e dos trabalhadores nessas fábricas e nessas fazendas. O pioneiro do socialismo utópico, aquele que vai botar a mão na massa, vai ser o Robert Owen. Robert Owen era um dono de fábricas de tecido. Não é estranho, porque a indústria têxtil é a pioneira de todas as indústrias. Então, ele é escocês, ele vai criar dentro da Inglaterra as suas fábricas modelo, com creches, etc., e vai possibilitar
através do filho dele, a criação de uma fazenda modelo nos Estados Unidos. Então, tanto a fábrica quanto a fazenda, tanto urbano quanto rural, duas experiências distintas de socialismo utópico. Nessas fábricas e nessa fazenda, você vai ter uma cooperativa de operários, você vai ter creche, e o Owen, ele era, de uma forma mais ampla, um defensor de uma reforma social dentro da Inglaterra. Então, ele vai defender o direito da existência dos sindicatos, ele vai defender as cooperativas, ele vai defender escolas gratuitas para os pobres. Porque a educação seria vista como um veículo, né, de cidadania, de inserção do sujeito na sociedade, de criação de possibilidades para que esse sujeito pudesse evoluir dentro dessa sociedade, obter melhores condições, né, melhores empregos, etc. Muito bem. Os principais socialistas utópicos ou são franceses ou são ingleses e alguns deles são americanos. Mas o Claude Saint-Simon e o Charles Fourier são dois homens do século XIX, perdão, são dois homens do século XVIII. Então, são homens do iluminismo, né, que vão viver até o século XIX. Eles são os primeiros a analisarem aí a sociedade e proporem, né, caminhos para que uma sociedade industrial pudesse ser menos desigual, pudesse ser mais justa, né? A maioria dos socialistas utópicos, eles não defendem que todos tenham que ter o mesmo tipo de propriedade ou não ter propriedade nenhuma. Eles estão pensando as possibilidades de uma sociedade mais justa e menos exploradora. Agora, entre ali os utópicos que estão nessa lista dos principais utópicos, está o Louis Auguste Blanc. O Blanc, ele é uma figura que ele é listado entre os utópicos, mas ele não é um reformador. Ele é um revolucionário. Ele está ali já naquele momento em que estamos às vésperas do surgimento do socialismo científico. O Blanc, e a gente voltará a falar dele em algum momento, ele participou da Revolução de 1848 na França. Ele defendia a formação de um movimento operário que pudesse colocar fim ao capitalismo. Ele defendia as cooperativas, todas as características que eram dos utópicos. Agora, o que diferencia o Blanc, e você vai ter seguidores do Blanc durante todo o século XIX, competindo inclusive com os seguidores de Marx e outros socialistas, é que ele acreditava que a revolução não seria feita pela massa dos operários, mas que a revolução teria que ser feita por uma elite, por um grupo coeso, por um grupo organizado, por uma liderança. Então, uma liderança que, a partir daí, faria as reformas que beneficiariam toda a sociedade, ou fariam, né, colocariam em marcha uma revolução que beneficiaria toda a sociedade. O que, no geral, os socialistas utópicos desejavam? Eliminação das desigualdades. Então, alguns nem tanto, mas a maioria deles sim. Equilíbrio entre trabalho, educação e vida privada. Ou seja, que a pessoa pudesse viver não somente para trabalhar, mas que ela pudesse cuidar, né, da sua educação, da educação dos seus filhos, que ela pudesse aproveitar a vida, se divertir, porque como é que você ia fazer isso se você trabalhava 14 horas por dia numa fábrica de segunda a segunda-feira? Em que horário você ia desenvolver a sua vida pessoal? Não haveria como. Os utópicos também defendiam a existência da propriedade comum. Daí a ideia de fazendas que eram grandes cooperativas, de fábricas que eram grandes cooperativas. Harmonia dentro da sociedade com a eliminação da luta de classes. Não havia ainda o conceito de luta de classes nessa primeira fase do século XIX, mas todos os utópicos eles percebiam que os interesses dos operários, os interesses dos camponeses, os interesses dos burgueses eram diferentes. Então você tinha um conflito instalado nessa sociedade em que aqueles que eram mais fracos acabavam sendo prejudicados. Então eles querem uma sociedade harmônica. Muitos dos utópicos eram religiosos, eram cristãos, protestantes ou católicos, praticantes que queriam, de uma certa maneira, reconstituir uma vida que lembraria o cristianismo científico, o cristianismo científico, é o que eu estou falando, o cristianismo primitivo, em que
lá nos Atos dos Apóstolos se dizia, está escrito, que os cristãos tinham tudo em comum. Então, eles estão olhando para o passado, para um passado cristão idealizado, e projetando a possibilidade de reconstituir as mesmas relações no século XIX, que aí sim é o século da ciência, né, de uma certa maneira. Queriam um governo justo e colocavam em primeiro lugar os interesses, os direitos coletivos sobre os direitos individuais, oportunidades iguais para todos os homens. Alguns, como Fourier, falavam em oportunidades iguais para todos os homens e mulheres, porque ele vai contra as ideias de Rousseau, que eram dominantes no momento em que ele viveu, e que, claro, negava às mulheres o direito à cidadania, e que todos pudessem usufruir da riqueza que a sociedade produzia e que essa riqueza e esses recursos fossem redistribuídos para que ninguém fosse miserável e ninguém fosse rico demais. Aí é o desenho da fábrica modelo, né, do Robert Owen, na Escócia. Vocês acham, inclusive, essa ilustração é maior, tem gente passeando em volta, mas foi o que eu consegui de boa qualidade para colocar nos slides. Então, veja, os utópicos, eles são reformistas. Eles, no geral, salvo Blanc, não são revolucionários. Agora a gente entra no socialismo científico, em que a questão ela vai ganhar uma outra dimensão. 1848, né, a Primavera dos Povos, vai ser a leva, né, a onda revolucionária, que vai colocar em evidência, pela primeira vez, que os interesses dos trabalhadores, ao se engajarem nesses movimentos, não são os mesmos interesses da burguesia. Daí eu falei que o Blanc ele vai estar liderando os trabalhadores durante a Revolução de 1848 na França. Vai ser preso, passa boa parte da vida dele na prisão. E a Revolução de 1848, expondo aí, né, que agora você tinha pelo menos dois grupos opostos participando de uma revolução, vai alimentar, de uma certa forma, a produção de um documento que é muito importante para o pensamento socialista, que é o Manifesto do Partido Comunista, ou Manifesto Comunista, que vai ser escrito pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois pensadores, né, o Engels, ele era, né, de uma família mais rica, de donos de fábricas, que observa as fábricas e começa a pensar sobre aquela sociedade, né, com a qual ele convive e questionar essa sociedade. E o Marx, né, que era filósofo, que estudou direito, estudou filosofia, foi jornalista e vai também, né, se questionar a respeito da sociedade em que ele vive, começando na sua Alemanha natal e depois passando por vários países, porque ele vai ser politicamente perseguido e acaba fazendo muito mais da Inglaterra o seu lar. Muito bem. Esses dois autores, eles vão produzir o Manifesto do Partido Comunista e vão defender que é impossível, e isso é uma oposição em relação aos utópicos, a conciliação entre a burguesia, que é a dona dos meios de produção. Então, atenção, isso é um conceito, tá? O que são os meios de produção? Quando vocês ouvirem isso, são as fábricas, as terras, os bancos, as ferrovias, as minas e até as ferramentas. Porque com a Revolução Industrial, você desorganiza e depois destrói aquele modelo de oficina que vem da corporação de ofício, que vem da Idade Média, e o trabalhador ele passa a não ser dono nem das suas ferramentas de trabalho. Também elas são do patrão. Então, a burguesia é dona dos meios de produção e os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. Então, levar esses dois grupos a uma conciliação, que seria o sonho de alguns utópicos, e que depois a gente vai falar que vai ser o sonho dentro do pensamento social da Igreja Católica, também é o sonho, né, conseguir essa conciliação, para os socialistas da linha do Marx é impossível. Tá? Então, o Marx ele se dedica durante toda a sua vida a estudar o capitalismo, onde o capitalismo estava maduro na época dele, na Inglaterra. E desse estudo prolongado do capitalismo, ele vai produzir a sua obra monumental, que é o Capital, entre 1867 e 1883. Algumas partes do Capital ficam inacabadas e depois o Engels organiza esses escritos do Marx, ele vive mais que Marx,
e vai publicar esses escritos que o Marx não teve tempo de publicar. Então, ele estuda o capitalismo, ele estuda as entranhas do capitalismo para, de uma certa maneira, produzir também material que possibilitasse o desenvolvimento do movimento operário e a destruição do próprio capitalismo, que era o objetivo dos socialistas científicos. Uma das ferramentas, outro conceito importante dentro do socialismo é o conceito de modo de produção. Às vezes você está lendo um livro didático e aparece lá o conceito de modo de produção, às vezes de forma jogada, e a gente não sabe muito bem como é que ele está sendo usado, porque o livro em si não está pensando de forma marxista, não está construindo o seu conhecimento ali a partir dos princípios marxistas, mas esses conceitos eles são tão importantes que eles acabam entrando como se todo mundo soubesse o que eles significavam e que fosse fácil trabalhar com eles, tá? O modo de produção é uma articulação das forças produtivas, as forças de produção, então são os meios de produção que a gente viu, são os métodos e técnicas daquele momento histórico utilizados pelos trabalhadores e também a força de trabalho desses trabalhadores, com as relações de produção. Regime de propriedade. Como é que você vai ter a propriedade dos meios de produção? Ela é particular? Ela é privada? Ela é coletiva? Ela pertence ao Estado? A forma como esses produtos são repartidos na sociedade. Como é que isso é feito? Né? É definido por lei? É definido pela tradição? E a estrutura de classes? Então, por exemplo, dentro de uma sociedade capitalista, você vai ter a burguesia e o proletariado como as duas principais classes sociais. Há outras classes sociais aí, sim, mas essas são as duas principais. Quando você analisa o feudalismo, um marxista muitas vezes vai ver a nobreza como uma classe social, os camponeses como outra classe social. Eu sou medievalista. A maioria dos medievalistas vão dizer não existe classe social durante a Idade Média. Eu não vou trabalhar com esse conceito nunca. Mas dentro do pensamento marxista, você vai encaixar aquela sociedade medieval, feudal, que é principalmente francesa, dentro desse modelo de modo de produção. Então, o modo de produção é a maneira como uma sociedade produz os seus bens e serviços, como os utiliza e como os distribui. Então, como ela produz e como ela utiliza e distribui. Modo de produção é um conceito importante, se ele aparecer na sua frente em algum lugar, você tem que saber mais ou menos do que está se tratando. Da mesma maneira, você tem que saber o que são meios de produção. Meios de produção, grandes fábricas, as fazendas, os bancos, etc, etc, etc. Aqui é um quadro mostrando o Marx e o Engels, né, com a primeira impressão do Manifesto do Partido Comunista, e ali uma reprodução da primeira edição dele. Aqui é um trecho do Manifesto Comunista, dois documentos importantes para esse momento nosso. Um é o Manifesto do Partido Comunista e o outro é a Rerum Novarum. O Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels e a Rerum Novarum, que vai ser produzida pela Igreja Católica, pelo Papa Leão XIII, como uma resposta. Assim, algo que eu esqueci. Vocês talvez tropecem em algum livro, em alguma videoaula no YouTube dizendo que o socialismo utópico vai ser criado como uma estratégia para impedir que os trabalhadores se revoltassem contra um regime opressor. Essa é uma análise muito enviesada da história. Se a gente vai observar os utópicos, muitos deles são bem sinceros na sua visão de mundo e ao oferecer explicações para aquele mundo. Há, inclusive, correntes socialistas hoje que derivam do socialismo utópico, não do socialismo científico, tá? Então, se você trabalha nessa ideia, é como se houvesse uma grande conspiração para impedir ou para provocar alguma coisa. Então, o socialismo utópico, ele precede o socialismo científico e ele continua existindo mesmo depois que o socialismo científico passa a existir e se torna dominante entre as correntes socialistas. E ele não era uma estratégia para enganar os trabalhadores e fazer com que eles trabalhassem felizes. Era uma proposta de mundo, de reforma do capitalismo, de reforma da sociedade como um todo, como o socialismo científico também é, dentro desse século XIX e no século XX. Aqui é uma charge, eu botei 1983, mas é 1883, vou corrigir, que vai estar dentro daquele espírito da crítica produzida por Marx.
Então, que você tem os trabalhadores sustentando o que a gente chama, né, de classes ociosas, a nobreza, a burguesia, que seriam aqueles que se alimentariam do trabalho desses operários, desse trabalho desses camponeses. Muito bem. Dentro dessa ideia de modo de produção, você vai começar a pensar a história, né? Então, ao longo da história, houve vários modos de produção. O modo de produção comunista antigo, que seria tribal, e aí vocês talvez lembrem dos contratualistas. Os socialistas científicos não são contratualistas, mas eles, de uma certa maneira, bebem também naquele espírito do contratualismo, porque eles vão imaginar sociedades passadas, e aí, claro, como eles são homens do século XIX, eles vão tentar dizer que isso tudo vai estar calcado na ciência. Mas eles estão imaginando um passado e tentando reconstituir um passado a partir de fontes que são fontes indiretas. Então, no início da humanidade, todos teriam tudo em comum. Aí pensando lá do Rousseau, né, que o problema, né, e o Rousseau, para, né, os socialistas, ele é visto meio que como um precursor de algumas ideias. Que ele vai dizer que a propriedade é a origem de todos os males. Vocês lembram? A gente falou disso? Então, você teria um modelo que era o comunista antigo, todos teriam tudo em comum. Depois nós temos o modo de produção asiático, que seria das grandes sociedades como o Egito Antigo, as sociedades da Mesopotâmia, os grandes impérios da América, como o Império Inca, em que a terra, os meios de produção seriam do Estado. E aí o Estado se utilizaria da massa de trabalhadores para essas grandes construção de grandes obras que seriam de uso comum. Canais de irrigação, grandes campos, em que você não tinha moeda, em que você se apropria do excedente de produção desses camponeses e depois, claro, na função do Estado, redistribuí-lo, caso necessário. Mas também é um Estado que utiliza essa massa de trabalhadores para construir obras para a sua própria glorificação. Porque uma das formas de você manter o poder seria mediante religião, cultura, etc. Então você vai construir uma grande pirâmide, que é o túmulo de um faraó, para quê? Para afirmar que aquele faraó ele tem uma função ali, que é uma função dada pelos deuses e que ele mesmo seria um deus vivo. Então, por isso ele deveria ser obedecido, por isso ele deveria ser servido. Depois, o modo de produção escravista, também antigo, que estaria ligado à Grécia e Roma, tá? Principalmente, em que você vai ter uma grande massa de escravos. Em Roma isso é muito mais evidente, porque Roma vai ser um estado unificado, que vão acabar ocupando praticamente todos os postos de trabalho produtivo, né? Todos os camponeses, em algum momento em Roma, praticamente todos os camponeses dentro da Itália, eles eram escravizados, com exceções, tá? Depois, o modo de produção feudal, em que você tem, né, a nobreza e os camponeses como as duas classes sociais principais dentro do pensamento marxista, o modo de produção capitalista, que era onde o Marx estava, e aí eles projetam para o futuro, mediante revolução, porque o socialismo científico ele pensa o mundo para transformar o mundo, que é a praxis, você vai transformar esse mundo. Então, que o socialismo seria o quê? Um modo de produção incompleto, ou um modo de produção de passagem, ou um período de passagem que não seria um modo de produção, rumo ao retorno ao comunismo. Tá? Então, dentro do materialismo histórico e dialético, que eles estão pensando a história, a explicação da história seria a partir de fatores materiais. Então, a base econômica é que determinaria, para o Marx, a organização da sociedade, não as ideias, a cultura ou a religião. Aí vocês precisam lembrar o seguinte: esse é o momento dos nacionalismos, em que você tem, por exemplo, pensadores afirmando que existe o espírito alemão, o espírito francês, né? Em alemão é o Geist, o espírito, aquilo que torna um povo de verdade. Para os socialistas científicos, isso não existe, isso é uma cortina de fumaça que estaria enganando as pessoas, porque na verdade o que existem são relações de produção. A burguesia que explora o operariado, ou a burguesia que explora os camponeses, e que na verdade quando você cria essa ideia de nação, quando você reforça essas ideias, o que você estaria fazendo? Impedindo que os trabalhadores do mundo inteiro se unissem para mudar esse sistema. Daí, os primeiros socialistas eles tendiam a ser internacionalistas.
eles vão criticar essa ideia de nação, de nacionalidade, dizer que isso, na verdade, seria um veículo que atrasaria a revolução, que é o objetivo final. A forma como Marx pensa, e o Marx ele de uma certa maneira, né, ele foi hegeliano, e quem é Hegel? Era um dos grandes filósofos alemães do século XIX, vocês devem estudá-lo em filosofia, ele vai pensar dialeticamente. Então, você tem a tese, a antítese e a síntese, que seria uma nova tese, que levaria à sua contradição e à sua superação. Por que eu estou falando sobre isso? E eu não vou me aprofundar sobre isso. Porque essa ideia de tese, antítese e síntese, ela é fundamental dentro do pensamento marxista para você entender, por exemplo, a ideia de luta de classes, que seria o antagonismo natural quase entre burgueses e operários, que desse conflito e das contradições do próprio capitalismo, que estaria maduro no século XIX para o Marx, o capitalismo ele iria para a sua crise e a sua superação. Por isso, né, que dentro do pensamento socialista, parece que toda a crise do capitalismo ela vai ser sempre a última. Então, houve uma grande crise do capitalismo no momento em que o Marx estava vivo, durante a segunda Revolução Industrial, o capitalismo superou essa crise e se reinventou. Houve a grande crise de 1929, o capitalismo superou essa crise e se reinventou. E tivemos, no início do século XXI, uma crise que para alguns ainda se prolonga até os nossos dias, e o capitalismo está aí tentando se reinventar e se superar. Mas em todos esses momentos, vocês vão achar, por exemplo, pensadores dessa linha marxista, já vendo ali os sintomas do final do capitalismo, que nas suas contradições ele seria superado. Então, veja, é uma forma de pensar o mundo, a gente está falando de pensamento, de ideias, que vai tentar ver na realidade sinais que confirmem essa forma de pensar o mundo, ok? Vamos lá. O que seria o comunismo? Acabei de falar em um outro conceito. Comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Embora a ideia de igualdade baseada no fim das classes tenha sido defendida por filósofos desde a antiguidade, então essa ideia de Estado igualitário, pensem na utopia, o comunismo está associado, sobretudo, à teoria dos pensadores Friedrich Engels e Karl Marx, ou seja, teria essa ideia de viés científico. Tudo no século XIX vai estar permeado pela ideia de que você está pensando cientificamente, seja a filosofia, a sociologia, o pensamento político, em alguns casos a própria religião. A gente falou disso na aula passada. Tá? Até a década de 1840, no inglês, você não usa a palavra comunismo associada ao socialismo, porque o comunismo está muito ligado a ideias de cunho religioso, que seria, veja bem como eu falei, vamos tentar recriar o modo de vida dos cristãos primitivos, onde todos tinham tudo em comum, onde você não tinha desigualdade, onde você havia harmonia. Só depois que você vai ressignificar, porque as palavras mudam de significado ao longo do tempo, a palavra é comunismo. Bem, o Marx e o Engels, eles defendem, isso é importantíssimo, que o fim do capitalismo viria pela via revolucionária, não pela via reformista. Depois você vai ter socialistas marxistas que vão se tornar reformistas, mas nesse momento, não. E atacavam os utópicos, o Blank principalmente, porque a corrente do Blank era muito forte, dizendo que, na verdade, as ideias do Blank elas eram incompletas, eram infantis e não valorizavam essa força da massa dos operários. Para o Marx, o motor da história, e ele está escrito no Manifesto Comunista, é a luta de classes. Tá? Então, é pela luta de classes, é pelo conflito que a história se move. Essa ideia não é, a princípio, que o conflito move a história, não é do Marx, essa ideia veio do Hegel, do pensamento filosófico alemão, em que a história, que o Hegel vai pensar que as guerras é que, de uma certa maneira, conduzem a história. O Marx não está falando de guerra com exército, ele está falando de conflitos de interesses que levam, né, de uma certa maneira, que levariam no pensamento dele à superação do capitalismo, porque a burguesia e o proletariado jamais iriam cooperar. E aí você depois, né, vai ter pensadores que vão, a gente pode sim fazer com que burguesia e proletariado cooperem, seja pela persuasão,
seja pela força. Daí você vai ter, por exemplo, os regimes fascistas do século XX, que vão pensar que é possível neutralizar a luta de classes pela força, né? O Estado obriga esses grupos a cooperar, tá? E o Marx ele vai, né, se dedicar, junto com Engels e outros, a organizar essa luta operária que possibilitaria a superação do capitalismo, a coletivização dos meios de produção, que vocês já sabem o que são, a eliminação das classes sociais e essa transição para o capitalismo. Para isso, você vai organizar as internacionais socialistas, a primeira é de 1864, não é uma reunião só, né? É um período em que você vai ter várias reuniões temporárias, então a primeira internacional acho que vai de 1864 até 1876, depois ela é desmobilizada. Aí depois nós temos a segunda internacional, que vai ser em Paris, não em Londres, como a primeira, em 1889, que vai estabelecer que o 1º de maio seria o Dia dos Trabalhadores, que vai estabelecer, por exemplo, a importância da greve geral, e que vai colocar como prioridade a luta por uma jornada de 8 horas de trabalho. E a terceira internacional ela só vai ser aberta em 1919, já depois da Revolução Russa de 17. E aí nós chegamos ao anarquismo, que é uma corrente do socialismo, mas que a gente trata à parte, porque os anarquistas eles se afirmam como tal desde o momento do surgimento dessa linha, desse movimento. O anarquismo, né, a palavra anarquismo vem da palavra grega anarquia, que é ausência de governo. Então, dentro do pensamento anarquista, qualquer forma de governo, qualquer Estado seria, por princípio, negativo. Não importa se esse Estado ele vai ser gerido por trabalhadores, como era a proposta dos socialistas. A existência do Estado é um mal em si mesmo. Aí tem uma frase anarquista, né, em espanhol: há Estado, sou contra. Se há Estado, eu sou contra. Então, é uma frase importante. O anarquismo ele vai nascer tanto dentro do movimento, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores em Londres, quanto a partir das ideias do Pierre-Joseph Proudhon, que é um francês, no livro Que é Propriedade, em que ele vai associar o poder do capital, então pense aí nos burgueses, ao poder do Estado, que os dois estariam amarradinhos. O que os anarquistas, no geral, queriam? Estabelecimento de uma sociedade sem classes, isso os socialistas também queriam, formada por pessoas livres e iguais. Que a propriedade, e aí é uma diferença entre os socialistas científicos e os anarquistas, a propriedade poderia ser coletiva, individual ou familiar. Então, eles não são contra a propriedade privada dos meios de produção, mas eles são contra a exploração do trabalho. Então, você explorar o outro para conseguir lucro. Isso eles são contra, mas você pode ser dono da sua terra, não é um problema. O fim das forças armadas e da polícia, das leis gerais dos tribunais de justiça, porque todos seriam o quê? Instrumentos do Estado, e o Estado não deveria existir, tá? Para os anarquistas. A supressão de todos os partidos políticos. Se você não tem Estado, você não tem luta por poder dentro desse Estado. Se você não tem luta por poder dentro desse Estado, para que você vai ter partido? Tá? Estímulo à solidariedade como base da organização social. Durante o século XIX e no início do século XX, você vai ter a formação de várias comunidades anarquistas, inclusive aqui na América do Sul, no Brasil e na Argentina e no Uruguai, porque muitos anarquistas eles vão sair da Europa fugindo ou da pobreza, ou da guerra, ou da perseguição, italianos e espanhóis principalmente, e eles vêm para o Brasil, para São Paulo, vão para a Argentina e vão montar essas comunidades que são, na verdade, comunidades autônomas, cooperadas, em que todos têm tudo em comum, família, enfim, né? Você testa essa organização anarquista, sem Estado, mas numa escala que é micro, né? Então, eles vão ter um governo democrático mediante a autogestão, com a eliminação das hierarquias. Então, as relações elas deveriam ser horizontais e não verticais, ok? O anarquismo ele vai, né, tá engatinhando até a década de 1860, quando aparece a figura que é a figura mais importante do anarquismo como liderança no século XIX, que é o Mikhail Bakunin. O Bakunin, que é um russo, e o anarquismo ele vai, né, ter nos pensadores russos e
militantes russos, a sua grande força durante uma parte considerável desse final do século XIX, ele não defende que ele defende que para que se chegue à revolução você deve usar de meios que podem ser meios violentos. Então, você não vai chegar a essa revolução de forma pacífica. E aí vai se popularizar entre os anarquistas a ideia de que você tinha que mostrar por atos e não por ideias somente que as coisas precisavam mudar. Daí você vai ter a ideia de ação direta, que também é um conceito que só vai ser colocado no papel, tipo eu falei da autodeterminação dos povos, no século XX, mas que já estava em ação no século XIX. Então, os anarquistas vão ser responsáveis por uma série de atentados no final do século XIX e no início do século XX, que vão marcar, né, os anarquistas de forma, inclusive, negativa diante dos governos, e vão ser perseguidos e vão se tornar alvo de maior perseguição, inclusive, que os marxistas, porque os anarquistas eles vão partir para um ataque em vários lugares. Todos os anarquistas defendiam métodos violentos para se chegar aos seus objetivos? Não, mas esses que defendiam eles eram muito visíveis, e vocês vão saber por que daqui a pouco no próximo slide. Para os marxistas, né, para Marx, para Engels e para os seguidores de Marx depois dele, o anarquismo, né, era fruto de ideias infantis e aventureiras, essa ideia de que você tem que partir para ação direta, sem estudo, sem uma formação mais profunda, sem discussões científicas. Isso, na verdade, não levaria a uma revolução, levaria o movimento operário para o desvio. Mas o anarquismo foi muito popular e foi muito mais forte em determinados lugares, como no Brasil, até depois da Revolução Russa. Então, por exemplo, a maior greve já acontecida no Brasil aconteceu em 1917, em São Paulo, e foi liderada pelos anarquistas, que conseguiram tomar o poder na cidade por alguns dias. Vocês vão ver isso ano que vem. Então, o anarquismo ele era muito mais presente no movimento operário do que o comunismo. Mas depois da Revolução de 17, quando você vai ter os marxistas chegando ao poder na Rússia, eles têm um Estado real para oferecer, e os anarquistas eles têm ideias e atos. E aí a coisa começa a se desequilibrar na balança, e também os anarquistas foram extremamente perseguidos, presos. No caso da América do Sul, muitas vezes eram presos aqui na América e mandados para a Europa, onde acabavam indo para a prisão ou sendo executados. Agora, por que o anarquismo era tão visível? Os anarquistas, só para vocês terem uma ideia, aqui é uma ilustração de época, de 1898, mostrando o assassinato da imperatriz da Áustria. Famosíssima Sissi, se vocês jogarem, vocês vão achar filmes sobre ela, romances, etc, etc, etc. Ela vai ser assassinada por um anarquista quando ela estava passeando por Genebra incógnita, né? Ninguém sabia que era imperatriz, estava visitando Genebra. Mas os anarquistas mataram a imperatriz, em menos de 30 anos, mais ou menos 30 anos, mataram a imperatriz da Áustria, mataram um czar, o avô do Nicolau II, que foi o último czar da Rússia. Tentaram matar ele 3 vezes, a terceira vez conseguiram. Mataram um presidente dos Estados Unidos, então não mataram só na Europa, né? Mataram 2 primeiros ministros espanhóis, um rei italiano e um presidente francês. Propaganda você vai conseguir, né, com assassinatos que são assassinatos de autoridades tão importantes e de tanto destaque. Tá? Dentro do movimento anarquista, no geral, você tem a participação das mulheres, no movimento socialista também, mas eu não vou falar de uma Rosa Luxemburgo, porque isso é para o ano que vem, não é para esse ano. Tá? Mas, por exemplo, no caso dos anarquistas, a principal, né, a mulher de maior destaque é Emma Goldman, que vai fazer sua carreira política nos Estados Unidos, principalmente, e dentro do anarquismo você vai ter uma grande defesa da igualdade entre os homens e as mulheres, mais do que em outras correntes socialistas da época. Então isso é muito mais efetivo, e daí você vai ter uma participação feminina muito grande também dentro do movimento anarquista. Eu falei para vocês, quando eu falei lá atrás, né, dos utópicos, que a gente não pode engolir a ideia de que os socialistas utópicos eles vão se organizar ou vão fazer as suas propostas como uma forma de enganar os trabalhadores e impedi-los de fazer a revolução. Isso é você pensar a história de trás para frente e a partir de uma visão socialista muito rasinha. Mas no caso da Igreja Católica, o pensamento social da Igreja
organizadamente, hierarquizado, porque aí você tem uma hierarquia que parte do Papa, ele vai vir como uma reação. E não pense que quando eu falo que é uma reação ao socialismo, ao comunismo, ao anarquismo e também ao modelo liberal, que os socialistas, que os anarquistas criticavam, é uma forma de enganar alguém. Mas é uma proposta de tentativa também de reformar essa sociedade e de criar melhores condições de vida para todos. E aí a figura central nisso é o Leão XIII. Então, veja como era a situação da Igreja Católica no século XIX. E a gente vai voltar a falar disso quando for falar de unificação italiana. A Igreja Católica ela ficou numa situação de perplexidade com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, vocês lembram, principalmente os jacobinos, eles tinham a Igreja Católica como uma inimiga. Né? Eles vão tentar eliminar o catolicismo na França. Depois, mesmo Napoleão fazendo a concordata com a Igreja Católica ela não vai ter mais o poder que ela tinha antes. O século XIX, eu já falei para vocês, é o século da ciência, é o século do Estado laico. Você tem a maçonaria, né, que é uma sociedade secreta, empurrando esses movimentos liberais e muitas vezes se colocando contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica seria um símbolo do antigo regime, daquilo que, a princípio, era visto como irracional, que atrasava-se. Então, a Igreja Católica no século XIX, durante um tempo, ela fica meio que sem saber o que fazer. E a primeira tentativa dela no século XIX é de reafirmar velhos valores, se colocando contra tudo que é moderno. Só que esse discurso ele estava deixando a Igreja Católica numa situação acuada, sem conseguir, de uma certa maneira, se conectar com esse mundo moderno, com esse mundo industrial. E aí sim, no final do século XIX, em 1891, nós vamos ter a produção a publicação da grande encíclica que é a Rerum Novarum. Tem na internet, recomendo que vocês leiam, assim como o manifesto, vocês pegam os dois assim, são documentos importantes que muitas vezes aparecem nos concursos, pedacinhos dele. O que a encíclica Rerum Novarum ela faz? Ela critica esse capitalismo que explora o trabalhador, ela critica as opções, que seriam as opções socialista e anarquista, eu estou separando as duas, e vai fazer a proposta da igreja, que é uma proposta que estaria, a princípio, voltada para o vamos olhar o que o Evangelho nos diz, vamos olhar aquilo que está escrito lá na Bíblia. E aí a ideia, né, de que os patrões devem pagar salários justos, a ideia de que os trabalhadores não devem cobiçar aquilo que é dos seus patrões, devem respeitar a propriedade privada. Lembrem que uma das ideias do socialismo na linha marxista era de você acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Então, tem aqui um trechinho da Rerum Novarum. A Rerum Novarum ela é muito importante também para pensar como é que a Igreja Católica ela vai reagir, o que ela vai oferecer em troca, e aí a partir da Rerum Novarum, você tem uma igreja que vai ser ativa politicamente em busca dessa justiça social, você vai ter a formação de partidos, que são aqueles partidos socialistas cristãos em toda a Europa e fora da Europa, comprometidos com esses valores cristãos em uma sociedade, né, que precisa ser reformada, tá? E a Igreja Católica, eu sinalizei isso lá atrás, ela rejeita a luta de classes. Porque a luta de classes, ela vai levar à destruição desse sistema e à própria destruição da sociedade, a violência. É essa a ideia que a Igreja Católica vai defender. Então, no lugar da luta de classes, você vai conclamar burgueses cristãos e trabalhadores cristãos a cooperarem. Ela não vai obrigar a cooperar, ela vai conclamar a cooperar, tá? Com a Rerum Novarum, você vai ter a participação aí de católicos no movimento sindical como católicos, não somente como operários que estão se organizando, mas como operários católicos pensando a partir daquilo que a igreja está propondo. Foi o Leão XIII que inventou essas ideias junto lá com seus cardeais e com os seus secretários que montaram a carta? Não. Já tinha existido pelo menos um padre francês que defendia várias dessas ideias lá no início do século XIX. Mas veja, é aquele momento que eu falei que a Igreja Católica está recuada, ela está sem saber muito o que fazer e está tentando reafirmar velhos valores que já não estavam de acordo com aquilo que o século XIX estava produzindo em termos de pensamento, em termos de sociedade.
Então, a Igreja Católica ela vai reagir e vai propor a sua opção, que seria a doutrina social da Igreja, que possibilita a criação desse socialismo cristão. Ok? Bem, segunda metade do século XIX, e aí vocês devem lembrar daquela questão que estava com o gabarito errado na A2, né, que vai falar de movimento sindical no início do século XIX? Não, né, que a gente corrigiu, foi com gabarito incorreto. Nós vamos ter o quê? As trade unions, elas existem na Inglaterra desde, algumas delas desde a Idade Média, como cooperativas de trabalhadores, de ajuda comum, de auxílio mútuo. Agora, você vai ter, ao longo do século XIX, a criação dos sindicatos. Os sindicatos eles vão estar sob forte influência, a partir da metade do século XIX, das ideias socialistas ou das ideias anarquistas, e os sindicatos eles vão permitir que os trabalhadores se organizem, que eles façam a demanda de direitos junto aos seus patrões, junto às autoridades, que eles se manifestem publicamente nos jornais, onde isso é possível, onde não há censura, e a partir desses movimentos você vai conseguir uma série de melhorias na vida desses trabalhadores. A diminuição progressiva da jornada de trabalho, então, você de 14 cai para 12, de 12 para 10 até chegar em 8 horas de trabalho. A instituição da folga semanal, na chamada semana inglesa. Regulamentação do trabalho feminino infantil, que a gente até já falou na aula passada sobre isso. Então, você vai ter as crianças proibidas de trabalhar em determinados ambientes. O trabalho noturno, muitas vezes, em alguns países, vai ser proibido para crianças e para mulheres. Você vai ter a criação das pensões. Então, quando a gente for falar de unificação alemã, a Alemanha vai ser o primeiro país, lá com Bismarck, que vai começar a criar um sistema de previdência social antes que os sindicatos peçam, né, para poder evitar, neutralizar esse movimento sindical. A creche, que era uma demanda das mães trabalhadoras, etc. E um marco nesse movimento sindical na Inglaterra vai ser a greve das operárias das fábricas de fósforo. Então, mulheres que eram contaminadas, que adoeciam, que morriam por trabalharem direto com materiais químicos que eram agressivos. E elas vão fazer uma greve. Essa greve ela vai ter um grande impacto, né? Mulheres com suas crianças na rua, marchando. Elas vão ser ouvidas no parlamento, onde algumas vão mostrar as feridas, vão mostrar, tirar os panos da cabeça e mostrar que são carecas por conta, né, da exposição ao fósforo. E esse modelo de luta operária, né, que essas mulheres inauguraram no século XIX, vai servir de modelo para outras greves e para outros movimentos que vão conseguir melhorias para os trabalhadores. Toda vez que vocês tiverem um link aqui, esse negocinho azul é um link, se vocês clicarem, vocês vão parar lá. Uma outra sugestão de livro, eu sugeri o Oliver Twist na aula passada, sugiro o Germinal, do Émile Zola. O Germinal já está ligado ao realismo / naturalismo francês. Também tem muito filme e adaptação do Germinal, vários, e ele vai mostrar o dia a dia do trabalho dos mineiros na França no final do século XIX e como as condições de vida desses trabalhadores eram ruins e como eles vão se organizar. E o autor, que é o Zola, ele viveu algumas semanas como mineiro para poder entender melhor o funcionamento dessa vida na mina, inclusive as influências das correntes de pensamento social da época, anarquista, socialista, junto a esses mineiros. Então é considerado um clássico da literatura do século XIX, da literatura francesa, e vocês podem procurar um dos filmes, deve ter filme recente sobre, baseado em Germinal. Só para terminar agora, algo importante, a questão da educação no século XIX. A educação no século XIX ela vai ser defendida, eu falei que os utópicos a defendem como uma maneira de você permitir que as crianças pudessem escolher, inclusive, o que elas vão ser, mas ela vai ser bandeira dos liberais também, principalmente na questão da formação do Estado Nacional e na afirmação desse Estado Nacional no século XIX. Você precisa criar uma escola que esteja a serviço desse Estado na formação de uma identidade nacional. Uma escola onde se ensine na língua pátria, na língua nacional, uma escola onde você aprenda esse patriotismo através de disciplinas, por exemplo, como educação moral e cívica, que vai ser criada na França, depois da Guerra Franco-Prussiana, que vai ser assunto futuro nosso. Próxima aula, né? A gente já deve estar falando disso. No caso da França, né, você vai ter a criação dessa escola pública
a partir da Revolução Francesa. Os jacobinos rascunham e Napoleão efetiva. Então, é uma forma também de acabar com aquelas divisões internas do país, acabar à força. Então, os bretões tinham sua própria língua, mas na escola você vai aprender tudo em francês. Você vai ser proibido de falar a sua língua local como uma forma de afirmar essa nacionalidade. A escola, ela era pública e responsabilidade do Estado. Ser público não quer dizer que seja gratuito, mas ela deveria ser barata o suficiente que até o filho do operário pudesse ir, pelo menos, para sua formação básica, aprender a ler e escrever. Então, isso são demandas do século XIX. Você tira das igrejas, seja católica ou protestantes, o dever de criar essas escolas nas comunidades, e você traz para o Estado essa responsabilidade. O que possibilita a ampliação da educação é também a indústria. A indústria vai baratear papel, vai baratear as tintas, vai baratear todos aqueles materiais que eram utilizados na escola. O capitalismo, isso vai ser reconhecido pelo Marx, ele produz mais riqueza do que qualquer outro modo de produção. E essa riqueza, mesmo que gotejante, ela vai chegar às camadas sociais mais baixas, possibilitando que alguns deles pudessem ter alguma ascensão social. Por isso que no final do século XIX, início do século XX, você já tem o sujeito que o pai era operário, o avô era camponês, o pai era operário, e esse menino foi à escola e ele pôde, de repente, trabalhar numa loja, porque ele sabia ler, escrever, contar, ou a criação de escolas técnicas em que esses filhos de trabalhadores muitas vezes iam se aperfeiçoar e se tornavam operários mais qualificados. Ou a moça que era a única saída dela era ser operária ou ser empregada doméstica, e agora você, no século do progresso, vai ter o telefone, você precisa da telefonista, e aquela moça, ela pode sonhar em ser telefonista, em ser datilógrafa, desde que ela aprenda a usar a máquina de escrever. Então, a educação ela vai estar a serviço desse Estado e desse nacionalismo, que visa o fortalecimento desse Estado burguês, criação dessa identidade, e ela também vai possibilitar, não a todos, não sonhem com isso, mas vai possibilitar uma universalização da alfabetização em determinados lugares, Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, etc., e a criação de melhores possibilidades para esses filhos das classes trabalhadoras. Então, essa é a nossa aula. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho das revoluções, das unificações da Itália e da Alemanha. Tchau, tchau para vocês.